graça de Deus. Nós sempre iniciamos um trabalho doutrinário, primeiramente chamando a atenção dos companheiros da importância desse momento que nós estamos participando. É muito importante para nós, cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar, onde nos reunirmos em nome de Jesus, buscarmos ter alegria, esperança e confiança em nossos corações, independente dos problemas ou das dificuldades que porventura estejamos enfrentando. Por que essa alegria, por que essa esperança e por que essa confiança? É só recordarmos as próprias palavras de Jesus: onde 2 ou mais estiverem em meu nome, aí também eu estarei. E temos certeza que mais de 2 se juntam a nós em nome de Jesus. E nunca será demais nós pararmos e nos perguntarmos: o que é que eles vêm fazer aqui? O que é que eles estão fazendo aqui? Primeiramente, não vêm aqui para aprender conosco, mas sim atender às nossas necessidades, e estejamos nós encarnados ou desencarnados. Qual deve ser a nossa postura nesses encontros? Como deve ser o nosso comportamento? Aprendermos a aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, aprendendo a conversar com eles, a abrir o coração a eles, falar de alegrias que nós já tivemos, tristezas que já amargamos, vitórias que já conseguimos, derrotas que não conseguimos esquecer, falar daquilo que nós sentimos que ainda precisamos alcançar para vencermos a dificuldade que a vida ainda nos apresenta, porque dentro das possibilidades que estes nossos irmãos já possuem e dentro dos esforços que todos nós devemos estar fazendo para merecer a assistência deles, temos certeza de uma coisa: são eles que em nome de Jesus poderão depositar um bálsamo nas feridas que todos nós ainda carregamos na alma, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E até porque, a bem da verdade, deveria ser sempre pela presença deles que nos reuníssemos, no corpo ou fora do corpo. Então, que nós possamos aproveitar esses momentos, se repetem a cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunirmos em nome de Jesus. Hoje nós vamos refletir sobre uma passagem do Evangelho, mas que é resumido no livro de Caibachute, que é iniciando, né, os ensinos de Jesus, é sobre os apóstolos, não é isso? Não, primeiro não. Obrigado. Então, vamos refletir. O nosso irmão já adiantou, nós separamos algumas mensagens que Caibá colocou no livro, que é a parábola de Jesus, não é isso? E nós retiramos o seguinte: ele diz: e andando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão Pedro e André, a lançarem a rede no mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Jesus, passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam na barca com seu pai, consertando as suas redes, e os chamou. Eles, logo deixando a barca e seu pai, o seguiram. Está em Mateus capítulo 4. Capítulo 4 de Mateus é o que antecede o Sermão da Montanha, que é o 5. Começa 5, 6 e 7, não é isso? Então, Jesus está começando o trabalho dele e vai realmente, logo em seguida, trazer para nós o Sermão da Montanha. E do capítulo 10, Caibá traz a mensagem para nós logo na sequência seguinte: depois de reunir os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expelirem e para curarem todas as doenças e enfermidades. Nesse aspecto aí, só esse trecho aí, nós vamos tentar refletir. O nosso irmão já chamou nossa atenção. Nós temos o cuidado de refletir no Evangelho à luz da doutrina espírita. Primeira coisa que nós vamos refletir: Jesus saiu de Jerusalém, mais de 100 quilômetros, para ir para Cafarnaum, para encontrar os seus seguidores, os seus discípulos e os seus futuros apóstolos. Como é que nós podemos entender isso? É privilégio de alguém? Via de regra, quem está no topo da pirâmide é que convoca os inferiores. Ele não. Ele saiu de Jerusalém e foi a Cafarnaum. Saiu da grande cidade para ir para uma cercania, uma cidadezinha tão pequena que ninguém dava importância a ela, assim, em termos de grandeza momentânea naquele período. Então nós veremos o seguinte: por que ele faz isso? E aí nós entendemos pela doutrina que lá em cima, quando se traça o programa de alguém, os que são escolhidos no nível elevado a servir na grande causa, eles têm que estar no posto que foi conferido a eles. Não precisa nem procurar, tem que estar lá. Se não tiver, não adianta ir atrás deles. Não adianta sair correndo atrás deles, tem que estar lá. Então ele chegou, encontrou o pastor, chamou e seguiu. Está dentro de um programa, é um outro nível
que nós ainda estamos longe de entender, que nós temos que convencer mesmo, lutar muito para aceitar. Por outro lado também, o Evangelho diz, no capítulo 10, que Jesus conferiu a eles poderes de cura e expulsar demônios. Ora, aí aplica-se um princípio: a quem mais tem, mais será dado. E como é que nós entendemos isso? Para entender essa forma e nos colocarmos na posição nossa, tentar enquadrar a nossa postura diante daquilo que nós estudamos, nós não podemos esquecer que Kardec, na questão número 100 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: conhecer a escala dos espíritos é, de certa forma, a chave da doutrina. Quando ele fala isso, nós temos que ver a escala dos trabalhadores, que não é a mesma escala. Às vezes o trabalho é igual para todo mundo, mas tem um superior a outro que comanda, dirige e dá as ordens. Os outros têm que obedecer. E é nisso que nós, às vezes, temos que aprender a lidar com isso. A página que foi aberta para nós hoje na leitura, e foi ao acaso, não é isso? Nos reporta isso. Façamos de boa vontade como sendo ao Senhor e não aos homens. E normalmente o que nós vamos fazer, nós já estamos fazendo para as pessoas. E ficamos irritados quando a pessoa não aceita o que nós queremos que ele realiza, que é o bem para ele. A recomendação é de quem tem condições de recomendar. A aceitação é de quem precisa aceitar. Nós não podemos nos aborrecer se não aceita. Nós fazemos a nossa parte, só isso. A cada um segundo as suas próprias obras. Então, nesse aspecto aí, nós temos que ver o seguinte: à medida que nós vamos estudando, nós vemos a importância destas coisas. Por exemplo, os recursos das memórias. Nós temos uma memória que guarda tudo que nós vivenciamos. Nada se perde, nada se mistura. Essa informação está bem clara nas obras de Leon Denis e no livro Entre o Céu e a Terra, do André Luiz, falando sobre a memória e a importância dela. Como é que funciona isso? Nós mergulhamos, temos os arquivos na nossa memória, só que quando nós mergulhamos num planeta, abre-se uma memória nova, fica apenas resquício do nosso passado dentro de nós. Não temos a maioria de nós não temos total domínio dessas informações, mas elas estão ali. Então, quando surge a oportunidade, é para relembrar aquilo que nós já aprendemos. E nesse caso aqui, nós verificamos o seguinte: os discípulos aceitaram de boa mente o convite que lhes foi feito. Não precisa de convencimento, esforço nenhum. E Jesus escolheu 12 especiais, e claro, ele reuniu mais 60 depois, mais tarde, que deu 72, quer dizer, eram 6 dúzias que ele escolheu, 72, e começou o trabalho dele. Nesse aspecto aí, o Caibar coloca para nós o seguinte, lá na sequência, né? Isso aí já é uma dedução dele. Uma coisa é ele trazer a mensagem do Evangelho, outra coisa é ele fazer a consideração do entendimento dele. Ele diz para nós: a missão religiosa está sempre adstrita a duas naturezas de obreiros, profetas e apóstolos. É assim que ela se manifesta, se difunde e se completa. A obra cristã é uma evidência do que afirmamos. O maior profeta, João Batista, anuncia o maior enviado, Jesus Cristo. E esse, por sua vez, constitui apóstolos que levam ao ensinamento aos homens o pensamento divino. João Batista, o expoente máximo do ministério dos profetas, teve por missão anunciar a vinda do Redentor. Os apóstolos vieram dar cumprimento à palavra do Cristo. Aí nós temos 2 trabalhadores, um top de linha: profeta e apóstolo. O apóstolo, na verdade, ele só existe quando o dirigente maior dele não está presente na reunião. Ele dá as normas baseado no que ele aprendeu com o seu. Quando o dirigente maior está presente, ele é discípulo, porque ele está aprendendo mais ainda. E isso que nós temos que aprender também a identificar. Sempre o dirigente é o maior, mais elevado. E aquele que imediatamente o segue, com a presença dele supervisionando, nós somos apenas discípulos. Se, por exemplo, Jesus voltasse e encontrasse o seu trabalhador aqui e os convocasse novamente, eles seriam discípulos com a presença deles, mas sem a presença deles, agora estão na direção do trabalho, aí eles têm que assumir a postura de apóstolo, que está na mão deles a divulgação. É a tarefa que é confiada a eles, e eles recebem essa oportunidade e aproveitam ela. Nesse aspecto aí, nós chamamos a atenção sobre o seguinte: tudo tem uma escala. Obreiro, como o nosso irmão Caibar coloca aqui, são 2 tipos de obreiros, o profeta e o apóstolo. Não, obreiro é aquele que começa a trabalhar, e nós temos que entender como é que é o começo de tudo. Nós fizemos apenas um resuminho aqui, seguinte: como é que começa um trabalho?
Normalmente, nós comparecemos nas atividades religiosas ou por simpatia ou por necessidade. Por simpatia, frequentamos, gostamos, mas não assumimos compromisso nenhum. Às vezes até, ao invés de ser simpático, nós somos antipáticos, somos críticos. É muito comum, mas nós não vamos cuidar dessa parte, vamos cuidar daquele que quer colaborar ou quer realmente participar de um trabalho. Então nós encontramos, são simpatizantes, começa a frequentar, ter participação nos trabalhos, que frequência contínua, constante, é notar a presença dele, a participação dele nos trabalhos que realiza, e isso em qualquer nível. E depois surgem os seguidores. Ele sai escolhendo qual é a casa que vai trabalhar, não é isso, qual é que vai servir. Isso aí é coisa de foro íntimo. Nós encontramos pessoas, por exemplo, que percorrem distâncias grandes quando tem uma casa do ladinho da casa dele, mas ele não serve. Que ele está religiosamente ligado à estrutura daquela instituição ou outra. E aí ele começa a ser um aprendiz quando ele se interessa pela coisa. Depois de aprendiz, ele se torna servos. E depois servos, obreiros. São níveis. E, por último, de obreiro, ele passa a discípulo e apóstolo. Onde é que nós encontramos essa informação? O Emmanuel, no livro Fonte Viva, é o que você leu, não é isso? Na lição 8, ele traz para nós essa diferença. Ele traz duas informações sobre o obreiro nesse livro aí. Obreiros atentos e os maus obreiros. Quer dizer, os dois que ele coloca. Nós vamos ler apenas, trabalhar os obreiros atentos. Ele diz o seguinte: o discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem da luz e do bem, no lugar que ele é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor. E aí nós paramos, fazemos uma reflexão. Nosso irmão leu aqui para nós, na página do Emmanuel, do mesmo livro, sobre Sirvamos, não é isso? Uma série de atividades. É mais detalhado ali as atividades que realizamos do que aqui. Aqui só coloca duas: estadista ou varredor. Olha os extremos dos dois. Via de regra, o estadista não dá importância ao varredor. E o varredor critica o estadista, porque não atende ele. Percebe a coisa? E isso em qualquer nível. Quando nós estamos servindo, nós temos que aí aplicar aquilo que Paulo pediu: sirvamos de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens, porque quando nós servimos e estamos revoltados, nós eliminamos o efeito do serviço que realizamos. E o pior de tudo não é só isso: mas não aproveitar nada. Sim, mas é tão pouco que nós caímos numa frustração, porque existe um princípio que é o seguinte: quando eu faço o que eu não gosto, tudo que eu faço acho que é demais. Porque eu não gosto. Quero receber mais por isso. Quando a pessoa gosta do que faz, ela só de fazer já está sendo pago. Deu para entender isso? Esse é que é o detalhe. Então nós temos que ter cuidado com isso. Então, se não vai fazer de boa vontade, é melhor não fazer. Por que isso? Porque fica uma expectativa de um rendimento que não vai acontecer. Aí vem a revolta. O que adiantou? Fazer o que for. Espera um pouquinho, quem está valorizando é você. Não é quem nos orienta, quem nos julga, analisa. E nós não podemos ser juízes em causa própria, nem Jesus o foi, muito menos nós seremos, não é isso? E ele diz aqui: seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhes cabe na posição de agir e servir. Se dirige, não espera que outros recordem os procedimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas nos trabalhos de qualquer natureza. Semelhantes seguidores do Evangelho de aprendiz do mestre, passa a categoria de obreiros. Então você viu que houve um movimento aí, a pessoa foi promovida de aprendiz para obreiro. Deu para entender isso? Então essa sequência nós temos. Quem entra numa empresa não é assim que funciona. Primeiro emprego de alguém. Vai fazer uma entrevista, já trabalhou? Não. Tem alguma forma acadêmica eu tenho, mas prática nenhuma. Tudo bem. Quanto é que você ganha? Vê lá, um salário que corresponda. E começa a trabalhar. Se ele gosta do serviço, ele se dedica de tal maneira que logo vê nele o desejo de crescer, de saber fazer, não é de ganhar dinheiro. Não é recompensa antes do trabalho. É assim que funciona aqui no planeta Terra. No plano divino não poderia ser diferente também. É o prazer de servir. E nesse aspecto aí, veja bem o detalhe. O Caibá, inclusive, termina o seguinte: logo na sequência, numa breve narrativa, ele vai falar sobre um apóstolo. Ele citou
João, porque Jesus o disse, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Isso aí está no Evangelho, não é isso? Ele agora vai falar sobre Pedro. Por que ele vai falar sobre Pedro? Ele diz o seguinte, olha, não dá para falar dos 12. Então Pedro sintetiza os 12, é a soma, que quando a obediência existe, é um grupo de trabalho, não é um só que trabalha. Às vezes nós formamos um grupo de 20, não faz serviço de 5 coordenados, de boa vontade, é cada um puxando para um lado, não confia no dirigente, acho que o colega não está cooperando, e começa uma discussão muito grande e ninguém trabalha, só discute, só reclama. Na obra divina isso é muito sério, porque o que acontece? Nós somos observados por uma multidão de testemunhas, que analisa não só o nosso comportamento, mas também a nossa intenção. Às vezes eu estou trabalhando demais, não estou produzindo com eficiência. E ele diz aqui para nós, não é isso? Numa breve narrativa é impossível fazer a referência a todos os apóstolos. Sintetizamos todos eles no apóstolo Pedro. O que se nota em Pedro, vê-se mais ou menos em todos eles. Homens simples, rústicos, saídos da plebe, filhos do povo. Pedro, pois, bem pode caracterizar o colégio apostólico. E ele faz uma pergunta: qual é a biografia desse homem? Simão Pedro. E olha como é que ele resume. A história, baseada unicamente no Evangelho, só nos diz que Pedro nasceu em Betsaida, Galiléia, e que era filho de um certo Jonas, acrescentando que o seu nome legítimo era Simão. Pedro vivia com sua mulher, sua sogra em Cafarnaum, na margem do lago Genezaré, onde exercia a profissão de pescador, estendendo a sua ação de pesca no mar da Galileia. Por que Caribá restringe a figura de Pedro a essa descrição aqui? Porque ele escreveu a obra dele em 1928. Não havia nem as obras de Chico Xavier ainda. Em 36 aparecem as primeiras obras de Chico Xavier. Em 38 surgem informações maiores que amplia o conhecimento. 43 anos mais tarde surge uma obra que dá uma ideia maior desses figurantes aqui. Aí quando ele diz aqui, qual é a biografia desse homem? Se nós formos no livro Universo e Vida do Áureo, edição da Federação Espírita Brasileira, o nosso irmão foi escrito em 1989. O nosso irmão Áureo, através do Hernani Santana, ele diz o seguinte, para nós termos uma ideia. Vamos falar dos grandes trabalhadores de Jesus, que repara um detalhe. Quando Jesus opera, ele opera com um trabalhador que vem ao longo do tempo, ele não restringe a uma encarnação. Nós nos restringimos à nossa encarnação. Então vamos ver, quem é esse Pedro, a biografia dele? O primeiro grande trabalho que ele fez foi na figura de Abraão. Mais tarde ele voltaria na figura de Salomão. E depois ele voltaria na figura de Simão Pedro. Essa é a biografia de Simão Pedro. Vê bem, um detalhe. Qual é o tempo que leva a isso? 1750 a.C. Ou seja, ele levou quase 2.000 anos para ser apóstolo. Um trabalhador que deixou aqui a marca dele, realmente fundando uma nação, que era o povo hebreu. E nós queremos conquistar o quê em poucos anos só de trabalho? Me digam. É difícil. E mesmo assim claudicou. Nós vamos ver o que movimentou Pedro para aceitar o Cristo. Não foi de primeira não. Seguir é uma coisa. Obedecer no nível que precisa é outra coisa. Ser submisso, porque enquanto o dirigente está junto, a gente trabalha bonito. Já viu essa situação? O diretor está sentado na sala conosco, a gente nem para olhar nada. O diretor saiu de férias, aí não tem ninguém na empresa para olhar, a gente se acomoda, produz, mas não com aquela aplicação se o homem estivesse ali do nosso lado. Então é bem, Simão Pedro, enquanto Jesus estava com ele ali, ele obedecia, seguia, mas na hora que ele fosse embora, tinha que deixar ele pronto para o trabalho. É assim que faz. O dirigente que treina alguém, ele tem que dizer assim, na minha ausência o trabalho não para. Esse é o propósito. Tem certeza que ele continua. E nesse aspecto aí nós verificamos o seguinte, e o João Batista, que é esse grande profeta, ele viria, olha só a linha que foi feita na época de Abraão. Abraão, pai de Isaac. Isaac seria mais tarde Daniel da cova dos leões. E depois ele seria João Evangelista. Olha só. Isso é separado de 500 anos em cada encarnação desses nossos irmãos. Eles vieram numa sequência, logo no início, que era uma montagem de uma estrutura. Olha que estrutura veio. Abraão, Isaac e Jacó. E depois José, filho de Jacó.
Nessa sequência aí nós temos Abraão, que nós já mencionamos, Salomão e Simão Pedro, Isaac, que seria Daniel e João Evangelista, Jacó, que seria Moisés, depois Elias e João Batista. E depois viria José, que seria Davi, e mais tarde Paulo de Tarso. Dentro de uma sequência mais ou menos de 300 anos, Abraão, Isaac, Jacó e José. Quando Jesus chega, estão todos ao lado dele, nenhum faltou. Veja a importância da presença dele aqui. Ele, quando manda preparar o trabalho para formar uma ideia de um Deus único, ele divide esses grupos aí durante 2000 anos, cada um vindo de 300, 400, 500 anos. Quando ele vem trazer o evangelho dele, ele quer todo mundo com ele. João Batista para anunciá-lo, porque tinha um débito para pagar com a lei, que era o sacrifício do sacerdote de Baal, e os outros todos ao lado dele ali. E muitos que vieram com ele não aceitaram o comando dele. É o caso do José do Egito, Davi e Paulo de Tarso, que foi o primeiro perseguidor dele. O que mostra que mesmo alguém elevado pode errar o caminho. E por que ele vai buscá-lo? Porque fazia parte do trabalho, do grupo de trabalho dele. E o dirigente tem que buscar o trabalhador que está no caminho errado. Não encosta ele do lado, não. Às vezes encosta, né? Não, tem que buscar. Porque ele está incumbido daquela tarefa, ele conquistou aquele direito, lá em cima é que determina isso. Então, nesse aspecto aí, nós verificamos o seguinte, né? O período inicial da vida cristã de Pedro, diz o nosso irmão, isso aí obedece o que nós chamamos a linha do tempo. Via de regra, nós não estamos preocupados com a linha do tempo, né? Mas, hoje, a nossa doutrina é a única que eu conheço que nos permite alinhar os trabalhadores, que nós eu queria ser um Paulo de Tarso, eu queria ser um Simão Pedro, não é assim? Gente, um Fabiano de Cristo, calminha, calminha. Vamos verificar de onde eles partiram, onde eles estão chegando. Nós falamos aqui de Paulo de Tarso, e que tem realmente mais informações sobre ele, também o Francisco de Assis, João Evangelista, só para ter uma ideia. O Paulo de Tarso, que fez aquele grande trabalho de divulgação da doutrina, ele mesmo sendo um apóstolo do Cristo, que ele se titularizou e ficou como apóstolo de Jesus mesmo, ele, 1500 anos mais tarde, ele voltaria na figura de Martinho Lutero, para complementar um trabalho, quer dizer, 15 séculos para voltar no planeta, trabalhando dentro de um processo. Não vem a hora que quer, não, a hora que precisa desse trabalhador aqui, para manter uma estrutura de sequência de segmento. É eles lá em cima, aí é Jesus que dirige direto, nele não tem intermediário para falar com esses trabalhadores. É ele que escolhe quem vem a época que vem. Ele pode até receber orientação de alguém, ideia, como é o caso de, às vezes, o Ismael, que pede a ele sugestões, mas ele deixa que a pessoa decida, ou então ele determina quem vem. É um outro nível. Nós não, nós somos aprendizes ainda. Nós estamos aprendendo, é isso que nós temos que colocar na nossa cabeça. E aí, fazemos de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens. E por que nós fazemos isso? Quando Jesus conversava com seus discípulos, ele dizia o seguinte: qual de vós, que tendo um servo trabalhando no campo, ele chegando do dia do trabalho, vai dizer, senta-se à mesa e coma comigo. Não dirá ele primeiro, prepara meu banho, minha comida, prepara minha roupa, meu jantar. Depois que eu comer, vocês comem. Não é assim que vos age? Jesus pergunta a eles. E aí vira para os discípulos e diz, assim será convosco. Quando fizerdes tudo que tiver que fazer, dizeis apenas, somos servos inúteis. Fizemos apenas o que tínhamos que fazer. Isso é no nível de proximidade a Jesus, não é no nosso dia a dia não, que nós queremos recompensa imediata. É o estímulo para continuar trabalhando, que se fizer alguma coisa errada para a gente, já enfesa e sai fora. Já notaram isso? Não trabalha mais. É outra coisa. Então por isso nós temos que seguir uma sequência. Que nível que eu estou na obediência daquilo que me incumbem? Eu posso ser um diretor de uma empresa, venho aqui e peço, eu poderia fazer alguma coisinha aí com vocês? Pode ser, Messias. Vem cá, você podia ficar na portaria para a gente? Na portaria na portaria. Qualquer coisa serve, a gente fala, qualquer coisa serve, né? Mas aí quer um cargo de ressalto. Olha, você podia ficar na porta lá, entregando o livreto do pessoal que chega? Gente, mas qualquer um pode fazer isso. Então, se qualquer um pode fazer, então você também pode. Se qualquer um pode fazer, você também pode, mas nem treinar, Messias. Deu para entender isso?
mas não nós nos sentimos humilhados. E onde é que nós enxergamos Simão Pedro com o comportamento de um Salomão, que foi da maior sabedoria na época dele, e mais rico? Nós vemos o seguinte: aquele Saulo de Tarso, que foi bisneto de Abraão, olha só, isso tudo junto aqui, essa família toda reunida em torno de Jesus. O Saulo de Tarso, quando ele começou a perseguição, Jesus o convocou, ele passa 3 anos no Ásia de Dan. Quando ele volta de lá, era um homem poderoso, estava perseguindo os irmãos do caminho, mas aí ele fica um bagaço, numa pobreza, numa doença incrível, o corpo tremendo, sem recurso nenhum. Onde ele vai? Ele volta para Jerusalém e ele bate na porta da casa do caminho. Prócoro vem atendê-lo e ele pergunta: Simão Pedro está? Vou verificar, um minutinho só. Por favor, se tiver, diga a ele que Saulo de Tarso está aqui para falar com ele em nome de Jesus. Prócoro toma um susto. Ele ouvira falar do grande perseguidor Saulo de Tarso, e agora ele falava que ele era um atleta na época, 30 anos, com 34 estava acabado, um homem acabado, doente, mirrado. Ele toma um choque, quando ele dá a notícia lá para Simão, reúne todo mundo, não pode decidir assim, ninguém queria recebê-lo. Cada um dá outra vez, ele quase acaba com a nossa igreja, não deixa entrar não. Aí Simão vira para Prócoro e diz: Prócoro, volta a ele e diga que nós estamos muito ocupados agora, mas que ele volte aqui amanhã, que nós o atenderemos. Quando Prócoro começa a sair, Prócoro vira para ele e diz: e se ele não voltar amanhã? Simão olha para ele e diz: se ele vem em nome de Jesus, ele volta. Olha essa sabedoria, gente. Não precisa ser um doutor, não. É um sábio a serviço do bem. Se ele vem em nome de Jesus, ele volta. Quantas vezes nós estamos em nome de Jesus e não voltamos? Não voltamos, porque nos aborreceu, nos milindrou. E apenas eu estou recebendo uma lição para dobrar minha vaidade e meu orgulho, só isso. Porque eles me amam e querem acabar com esse orgulho meu. Só isso. E eu não quero. Não, tem que me respeitar. Não é assim? Gente, eu não respeito eles, eu quero que me respeite. E mais tarde, já trabalhando junto, Paulo manda chamar o Simão Pedro, porque ele estava trazendo os gentios para a igreja. E ele foi passar um período lá, até para descansar lá junto na igreja de Antioquia. Quando chega na igreja de Antioquia, ele começa a visitar os gentios. E olha, a felicidade imensa de Paulo, ele estava conquistando o gentio com o apoio de Simão Pedro. Né? Quando está a coisa numa situação muito boa, chega 3 emissários de Tiago, entregam a missiva a Simão Pedro, daí para frente Simão Pedro se nega a sair junto com eles. Não sai mais. Saulo fica inconformado. Na primeira reunião que a igreja realiza, ele toma a tribuna e diz: nós não podemos nos calar diante da atitude do nosso irmão Simão Pedro. Depois chegaram os emissários de Tiago, ele parou de nos visitar aos gentios. Ele está sendo submetido à vontade dos fariseus. Barnabé não esperava por aquilo, saiu em defesa de Simão Pedro. Os dois começaram a discutir na tribuna. Não, temos direito sim. Ele não pode cair nas malhas do farisaísmo, que eu conheço muito bem. Eu sei onde ele trabalha. E Simão Pedro ouvindo aquilo tudo, sentado, as pessoas olhando para ele, os gentios e os fariseus, um torcendo para um lado, outro torcendo por outro, e as lágrimas enchiam os olhos dele, mas não chegavam a cair. Até que quando a discussão vai avançando, tem um intervalo e ele se levanta. Ele se levanta o seguinte: todo mundo para ouvir o que ele tem a dizer. Achou que iria ter um discurso de retórica. Se errei junto aos meus irmãos de Antioquia, submeto realmente a consciência de vocês e peço perdão pelo mal que eu fiz. Mas vocês devem saber que eu, no momento mais necessitado do mestre, eu neguei também. Eu submeto meus erros à consciência suprema e peço a vocês façam o mesmo também. E sentou de novo. E aí ele levantou, ele queria comentar o evangelho naquele dia. Então ele virou para Paulo e disse o seguinte: eu pedi ao meu irmão Paulo que fizesse o comentário do evangelho de hoje. Imagina uma situação, começar com a discussão e depois fazer o trabalho de divulgação do evangelho. Agora, para analisar isso, Emmanuel diz o seguinte:
Os cristãos não têm ideia do risco que aconteceu naquele dia, naquela igreja. Poderia ter cingido, dividido todo o trabalho apostólico de Jesus no planeta, se não fosse essa postura de Simão Pedro. Ele levou o pensamento pedindo a Jesus que o orientasse. E nós, às vezes, fazemos de vontade própria e não pedindo orientação superior. O que nós temos que fazer? Ah, não, mas eu disse o que eu tinha que dizer. Ainda diz assim, né? Com certo até prazer. Olha, mas me escutaram, eu falei, olha, ofendido, eu não volto mais lá. Não adianta vir pedir. Perceberam o detalhe? Nós não trabalhamos para causa, nós trabalhamos para, às vezes, para atender a nossa necessidade. Tudo bem, estamos trabalhando, mas eu pergunto, e o produto disso está dentro daquilo que Jesus exige de nós? Nem sempre está. E nesse aspecto aí que nós temos que conversar o seguinte: os apóstolos, esses estão realizados, nós é que precisamos chegar lá. Tem muito trabalho para todo mundo. Por isso, quando Jesus reuniu os 12, ele diz: peçai ao Pai que mande mais trabalhadores, porque a série é grande e os trabalhadores são poucos. Tem uma situação aqui interessante, que é o seguinte: Jesus estava pregando e João Batista estava no cárcere de Herodes. Foi decapitado e os discípulos de João foram buscar o corpo. Pegou o corpo e sepultou. E olha como é que o Evangelho narra, eles foram, em seguida que sepultaram o corpo de João, foram comunicar a Jesus que ele havia sido morto. E aí, olha como é que Jesus reage. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Então, bem, Jesus, quando ouviu dizer que João Batista tinha sido morto, ele subiu no barco, não quis falar com ninguém. Ele foi atravessar pelo barco porque ele queria orar, entrar em contato com esse irmão, sem a presença das pessoas querendo tomar a atenção dele. Só que quando ele chega do outro lado, está uma multidão esperando por ele. Souberam onde ele ia, deram a volta por terra, correndo, chegar lá primeiro do que ele. Não tinha barca motor naquele tempo, não era reminho, então levava esse tempo. Então, quando ele chegou lá, a multidão imensa, olha a reação dele, como o Evangelho diz. E quando as multidões souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão, e compadecendo dela, curou os seus enfermos. E tendo mandado as multidões se reclinarem na relva, abençoou os pães e o peixe que tinha, alimentou a todos. Depois que alimentou todos, atendeu todo mundo, obrigou os discípulos a entrar no barco e voltar para a cidade, que agora ele iria orar. Olha só, ele primeiro atendeu os necessitados para depois fazer a oração àqueles que chegaram lá em cima. E ele foi orar, e na oração, já na quarta vigília da noite, ele vem para alcançar o barco, vem andando sobre as águas. Vocês conhecem essa passagem? De noite, Jesus caminhando sobre as águas, aquela luz ali, imagine o susto deles. Parecia um fantasma, o Evangelho diz. E disse: quem vem lá? Jesus percebeu que eles estavam temerosos e disse: não tem mais, sou eu, Jesus. Simão, esse discípulo dele, apóstolo dele, se disse: mestre, se és tu mesmo que vem, dê uma ordem, eu irei até vós. Vem, Simão. Simão então põe o pé nas águas e vai. Só que quando ele começa a andar em direção a Jesus, e vendo aquele vento batendo no rosto dele, ele conhecia aquele lago ali, vendo aquela água embaixo dele, ele começou a se atemorizar. E à medida que ele teve medo, ele começou a afundar. Começando a afundar, ele disse: Senhor, Senhor, estou afundando da tua mão. Jesus: ó homem de pequena fé, e trouxe ele de novo à superfície, eles voltaram para o barco. Essa é uma lição para nós, meus irmãos. Quando nós estamos nos aproximando de Jesus, muitas vezes nós nos assustamos com os problemas, com as dificuldades. E quando sentimos que não dá para continuar, mas tentamos, começamos bem, não estamos indo, é só pedir: Senhor, dá a tua mão para mim. E ele dará a mão. Na figura de outro companheiro nosso, que esteja presente, simbolizando ele para nós, porque ele diz: onde tiver 2 ou mais em meu nome, aí também eu estarei. É só pedir com confiança. Nós às vezes temos orgulho para não pedir, vaidade para não pedir. Eu faço tudo sozinho, sem precisar de ninguém. É um trabalho, é uma obra coletiva. Ninguém faz nada sozinho. O próprio Cristo deu a entender isso para nós. Ele reuniu 72 e depois de ter partido do plano espiritual, voltou para recrutar 500 da Galileia. Todos os trabalhadores dele já selecionados lá em cima a continuar o trabalho. São lições que nós vamos aprendendo. E vê bem detalhes, ele dizia: muitas pessoas se ofereciam para segui-lo. Ele diz: não, o filho do homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. Você está pensando em tesouro? Não vem, que não tem.
Ah, não, dá para eu sepultar meu pai depois. Aquele que pega na charrua não tem direito de olhar para trás. Deixa aos mortos que enterram os seus mortos. Não, às vezes nós temos motivos vários para justificar não fazer a nossa tarefa, ou não temos? Basta ter um motivo. Se não tiver vontade, um motivo aparece. Já notaram? Eu não quero ir. Começou chovendo, eu não fui com medo de chover e se enche. E se enche. E como é que eu saio da enchente? Perceberam? É só analisar nós, é cada um que analisa, ninguém está falando, nós todos passamos por isso. Olha, se eu tiver uma desculpa, eu dou, mas eu não me esforço para ir. Então são coisinhas que nós vamos ter que parar, não é isso? Em seguida, veja um detalhe, nós falamos aqui de Elias, Moisés e Elias, né? Moisés, Elias e João Batista, na sequência. Jesus passado 8 dias, está aqui, ele diz, cerca de 8 dias depois, Jesus, Pedro, João e Tiago subiu ao monte para orar. E eis que estava falando com ele 2 varões que eram Moisés e Elias. Ora, se nós sabemos que Moisés e Elias é a mesma entidade, temos certeza que nos evangelhos foi anotado que era Moisés e Elias que estavam ali falando. Mas quem traduziu e montou as informações, não aceitando as reencarnações, teve que adaptar. Era Moisés e Elias. Não era Moisés e Elias junto. Tanto é que nós temos essa passagem em Lucas e em Mateus. Em Mateus, nós pegamos a parte que Jesus descia do monte. E quando descia do monte, Jesus lhe ordenou: a ninguém conteis a visão até ver que o Filho do Homem seja levantado entre os mortos. E aí eles perguntaram a eles: por que dizem então que os escribas que é necessário que Elias venha antes para anunciá-lo? Elias já veio e vocês não o entenderam. E ele falava de João Batista. Então ele faz aí a junção de que nós hoje temos Elias, Moisés, Elias, João Batista. Jesus coloca isso aqui, nos evangelhos apareceram isso, ele em contato com eles. Mas o que acontece? Em primeiro lugar, mesmo nós espíritos não estudamos a doutrina como tinha que ser, nem o evangelho de Jesus. E não buscamos as obras para compilar. Eu admiro realmente os trabalhos de cientistas, no campo da geologia, de qualquer outra função. Eles mergulham nos fundos das terras, para buscar elementos, para saber como é que o minério se desenvolveu, como a terra realmente chegou ao estágio que ela está. Eles procuram a origem da terra. E nós não procuramos a origem da nossa doutrina, que é tão mais fácil do que a outra. Dá menos trabalho, é só pesquisar no livro, é só juntar as partes. Está tudo escrito. São informações que estão disponibilizadas para nós. E o que adianta isso? A única coisa que interessa, essa informação não muda a necessidade do trabalho, não. Porque o trabalho é a obra da criação. O Pai trabalha sempre e eu trabalho também, disse Jesus. Vamos pedir ao Pai que mande mais trabalhador, que a serra é grande, os trabalhadores são poucos. E aí ele diz, e aí vocês peçam ao Pai que mande mais trabalhador. Ou seja, quando Jesus fala isso para os seus discípulos, ele está dizendo, olha, vocês a partir de agora serão responsáveis para recrutar trabalhador. Nós não fazemos nas nossas casas recrutar trabalhadores? Às vezes nós temos dificuldade de selecionar e dar tarefa para ser executada, porque nem sempre nós colocamos as coisas dentro de uma linha doutrinária que o Evangelho estabeleceu num nível mais elevado para tarefas maiores. Nós, normalmente, quando trabalhamos, que naquela época, por exemplo, não tinha hoje o que nós temos de entendimento. Hoje, nós temos na face do planeta desencarnados, o mesmo número de encarnados no planeta, mais de 7 bilhões de seres desencarnados, todos sofrendo, perambulando nas ruas. Quem diz isso para nós é o André Luiz, no livro dos Mensageiros. Posso assegurar que o número de desencarnados é superior ao de encarnados. Nós não levamos em conta esses desencarnados que sofrem, só olhamos os encarnados, perceberam isso? E o trabalho é para eles também. Quando nós falamos realmente chamando a atenção deles, por quê? Qual é a vantagem dessa informação? Se os desencarnados, ouvindo as informações da necessidade de mudanças, também mudarem, eles têm novas oportunidades de voltar aqui com um novo tipo de trabalho para realmente sair do lodaçal que eles se encontram. E, por outro lado, também modificado, se nós chegarmos nas garradeiras do outro lado, nós não teremos tanta dificuldade como teríamos se eles não tiverem um mínimo de cristianização dentro deles. Por que nós dizemos isso? Estudando o livro Libertação do André Luiz, ele faz uma visita aqui nas trevas, aqui embaixo,
E lá eles dizem, para os trabalhadores que estão ali, são trabalhadores, dizem, olha, somos mordomos do Senhor do mundo. Nós é que vigiamos aqueles que erram diante da lei. Quer dizer, que a atitude nossa é contra a lei, não é contra ninguém. Infelizmente, nós tomamos como se fosse contra nós. Eu uso um exemplo para entender isso, que a ofensa é a lei, não o indivíduo. Se alguém me ofender, ele está ofendendo a lei, não a mim. Mas se eu devolver a ofensa a Deus, eu estou ofendendo também a lei, não a ele. Então, quando alguém faz uma coisa errada, eu julgo ele, eu estou ofendendo a lei. Jesus diz, não julgueis para não sermos desigualmente julgados. Eu estou ferindo a lei. Um exemplo prático para isso, que é muito comum a gente entender, imaginemos uma pessoa que mora numa comunidade, um prédio, por exemplo, ele às vezes teve uma criança que não conseguiu dormir à noite. Espelho de festa aí, né? Quer dormir, não pode dormir, passou a noite toda acordada. No dia seguinte, você só está comemorando o ano novo, virada de ano novo, e às vezes coloca o som um pouquinho mais alto do que o normal. Está incomodando a pessoa lá que não conseguiu dormir durante a noite, e a criança agora que está conseguindo dormir. Aí a esposa, vai lá, pede para o vizinho, vê se ele pode abaixar um pouquinho o som dele. A pessoa vai pedir, é muito comum. Bem devagarzinho, bate na porta. Vizinho, pois não, o que você quer? O frontal dele tem que gritar. Daria para baixar um pouquinho o som, ele começa a explicar que a criança estava doente, não conseguiu dormir. A pessoa se enrola tanto, não sabe nem explicar numa sequência natural. Amigo, estou na minha casa, e até 10 horas eu posso fazer o barulho que eu quiser. Ele volta. 10 horas a lei garante. Ele fala, 10 horas ele pode fazer o barulho que ele quiser. Dá 9h30, 10 horas, 10h30, 11 horas o barulho continua. 11h30, já bate com força. Vizinho, 11h30, se for lá até 10 horas, já passou 1h30, e o barulho e a criança não está dormindo. Até meia-noite é dia. A pessoa fica nervosa, entra e dá um chute no rádio dele lá, joga tudo no chão. Alô? É da delegacia? Por favor. Um vizinho meu aqui entrou na minha casa e chutou, quebrou meu som aqui. Eu não vou nem mexer para o senhor ver como é que está. Tudo bem? Tá, anota aí o endereço, por favor. Tá bem, tá, fica aguardando. Já vou para minha casa agora com outro problema. A polícia vai bater na minha porta. Eu estava com um problema, agora estou com 2. Deu para entender? O guarda conversa com ele lá e explica a situação. O vizinho chegou aqui, eu fiz uma brincadeirinha com ele, ele pensou 2 vezes, entrou e chutou meu, olha aí como é que está no chão. E o senhor, não, se ele vier aqui, tudo bem, eu vou desculpar, eu sei que eu até brinquei na hora errada, mas conversa com ele, não pode ser assim não, o dinheiro que pode matar alguém aí é intempestivo. Aí ele chega lá, bate, o guarda parte na porta dele, ele quer convencer o guarda que ele está certo. O guarda só vai dizer para ele, meu amigo, quando deu 10 horas, ele não desligou, você tinha que ligar para a delegacia e nos chamar aqui, você está dentro da lei aí. Mas ir lá e chutar, você ia perder o teu direito. E é o que normalmente fazemos dentro da ordem divina, que achamos que não tem lei nenhuma para gente seguir. Nós achamos que não tem lei nenhuma, registrado tudo em nós, e mais será cobrado a quem mais foi dado, gente. Vamos acordar para isso. É rogar o princípio da lei. Ah, mas ele não está cumprindo. Ele não cumpriu, eu tenho que, quem cumprir sou eu. Eu tenho que cumprir a lei, eu tenho que conhecer. Não julguei para não ser igualmente julgado. Não repara o cisco no teu irmão quando tem uma trave no teu. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. É isso que Jesus ensinou, não foi? Como eu vou fazer isso? É um problema que eu vou ter que decidir. Mas se eu quero seguir, eu tenho que procurar aplicar isso. E nesse aspecto aí, nós temos um candidato para saber como é que Jesus escolhe. Chegou alguém do seguinte, é um ensino que parece que não tem nada a ver. Tem um ensino de Jesus que nos manda que o primeiro trabalho do obreiro é fazer os acertos de conta doméstico, em casa, na família. É a famosa conciliação. E como é conciliar o mais depressa possível com o teu adversário enquanto estiver com ele a caminho? Para que teu adversário não te entregue ao juiz, o juiz não entregue ao carcereiro, o carcereiro não te coloque na prisão, pois em verdade vos digo que não sairá dali até que pague um ceitil. Repara bem o detalhe, como é que eu faço a combinação dessa informação de Jesus com a minha família? Jesus também tem uma informação que ele diz, não julgueis que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer a espada. Pois após mim, numa casa de 5 pessoas, é 3 contra 2, 2 contra 3. É o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora contra a sogra. Em verdade vos digo, os piores inimigos de qualquer pessoa serão seus próprios parentes. Ou seja, Jesus está dizendo claramente que após o evangelho dele,
é possível e será normal reunir desafetos e afetos na mesma casa, para grande conciliação. Aquele que quer servir a ele como aprendiz, comece a praticar em casa, com seus desafetos. E normalmente nós não aproveitamos essa oportunidade. Nós criticamos aquele que eu não gosto, mas não sei se ele também não gosta de mim. Deu para entender isso? Então nós não fazemos esse esforço da conciliação. E uma festividade que nós temos agora nesse último ano é uma data especial para nós fazermos uma tentativa de fazermos isso. Eu costumo chamar a atenção no período do Natal para uma brincadeirinha que parece uma brincadeira, mas é coisa séria, aquela chamada amigo oculto. A pessoa tira um nome, todo mundo, ele conhece o grupo e quer participar. Eu gosto, da maioria, eu gosto de quase todo mundo aqui nesse grupo, mas por alguma casualidade, num grupo de 50, aparece pelo uns 20 que um não gosta daquele outro ali, e fica tentando trocar entre si. Não, você é amigo dele, eu não gosto dele, dá para gente trocar? O presente, aí troca, desfez uma oportunidade de abraçar um desafeto numa data dessa. Eu pergunto, eu estou colaborando com o meu aprendizado? Eu estou fazendo de boa vontade para corrigir um erro? Ainda vou mais longe. Às vezes nós achamos esperteza, nunca inteligência, não, gente. Conhecimento é soma de informação dentro de nós. Inteligência é o uso que eu faço dessa informação. Quanto mais informação eu tiver dentro de mim, eu tenho que usar a inteligência para fazer. Às vezes nós usamos a esperteza. Então eu tiro alguém que eu não gosto, então o presente é de R$50, eu vou numa loja, está lá, R$50 por R$29,99. Eu compro de R$29,99 só na promoção para não dar. Você vai gostar? Não, de R$50. Eu estou dando R$50. Olha só, eu estou me enganando. Eu não estou me esforçando para uma conciliação através de um presente simples, que não leva a muita coisa, e às vezes comprar um cartão dizendo coisa que eu não seria capaz de dizer para aquela pessoa. Isso é pelo assinar. Mas como eu já falei, para tanta gente que eu não gosto dele, se eu fizer isso, eu vou achar que eu estou sendo falso. Gente, eu tenho que dizer, ser falso não posso ser falso, é com ele lá em cima, com a minha consciência, dentro daquilo que eu abraço. É mudar. Existe um princípio, isso eu gostaria de colocar para os nossos irmãos. Quando eu agrido alguém com o meu julgamento, se eu agrido alguém que eu não goste, eu me ligo com ela, eu posso, na próxima existência, ter que voltar ligado a ela. Quando nós gostamos de alguém, e esse alguém está sofrendo, nós nos colocamos à disposição para vir ajudar a sair da dificuldade dele. Nós encontramos na mãe do André Luiz e no Quinto Varro, quem já leu Ave Cristo. O Quinto Varro, ele faz de tudo para resgatar o filho dele, que ele ama. A mãe do André Luiz faz de tudo para resgatar o marido dela e as duas companheiras que estão com ele, porque ela ama o esposo dela. Errou com ela, mas ela ama eles, então ela faz de tudo para isso. Ela vem com prazer na cruz para tentar fazer isso. Agora imagine você vir para quem você não gosta. Piora a situação ainda mais. Você entra na família que você não gosta e tudo que faz você realmente é contra aquilo que a pessoa pede. Não se esforça para nada. Se eu tenho o conhecimento que eu tenho que trabalhar na minha mudança. Isso é lei. Porque quando voltar lá, às vezes ele vem na condição de se subalterna a mim. Mas na próxima volta, eu volto subordinado a ele. E vou ter o meu desafeto mandando em mim. E se eu mandando nele eu não aceitava, imagina ele mandando em mim, como é que eu vou ficar? Isso tudo é parte da lei. E isso é uma benção quando recebe essa chance, hein? Isso é uma benção. Então, se quer ser candidato a um apóstolo, começa como aprendiz. O aprendiz dentro de casa. Seja, quando nós falamos de casa, colega de trabalho leva a mesma chancela de família. Porque tem muitas vezes o nosso companheiro de vida, eu não quero vir com ele. Então, olha, você vai ser colega de trabalho dele. Organiza para você encontrar com ele no trabalho dele. E aí fica desviando da pessoa, e às vezes até fazendo fofoca contra ele, para ver realmente se ele perde o cargo dele. Nós estamos apenas aumentando os nossos compromissos. Que o que Deus julga é a nossa intenção naquilo que nós fazemos. E voltando, só para não esquecermos, quando Jesus diz, procurando seu discípulo, ele diz a ele, me sigam e vos farei pescadores de almas. Essa passagem é muito simbólica e nós gostamos de aplicá-la junto com uma das parábolas de Jesus.
Simão Pedro, ele aceitou um convite de Jesus para mudança de comportamento, porque ele era trabalhador, pescador, embora com a bagagem de Abraão, de Salomão, de Simão Pedro, ele ainda não tinha sido tocado como tinha que ser tocado. E certo dia, eles estão pescando, a madrugada avançava, lançava as redes, puxava a rede, nenhum peixe vinha. Jogava de novo as redes, puxava as redes, um peixinho pequeno, jogava de novo, não valia a pena levar para casa. E vai lavando, já lançando as redes, puxando a rede, devolvendo os peixes que não serviam, levando, e começa o tempo a passar, e parece que os peixes sumiram daquele lago, daquele mar da Galileia, que era rico na fauna de pesca. Então começa a surgir os primeiros raios do sol, eles veem que não tem, mas se até agora não pescamos nada, é voltar para a praia. Na praia, sempre que se instalaram em Cafarnaum, Jesus ficava esperando por eles no final do dia. E que Jesus ali presente, ele conversava com aqueles que vinham comprar os peixes, aguardando os primeiros, que quem chegar primeiro escolhe o melhor. É assim que funciona, em qualquer lugar, em qualquer época também. Então ele ficava conversando com eles, dizendo o seguinte, que Deus faz com os alimenta os pássaros dos céus e veste as ervas do campo. Se ele faz isso com esses elementos inferiores, como não fará por vós? São maiores do que eles. E aquelas pessoas não tinham que fazer, tinham que escutar ele ali, parado, ouvindo. Quando ele está nessas explicações todas, surgem as primeiras barcas do horizonte, chegando na praia. Começa disfarçadamente, cada um saindo embora, porque quem chegar primeiro, não tem senha naquele tempo, mas tem a prioridade de quem chega primeiro. Faz a filinha. A fila é internacional em todas as épocas. O primeiro chegar tem o privilégio de escolher os peixes. Então começa a sair um por um. Quando o barco chega, não tem mais ninguém escutando Jesus. Sozinho ali na praia, ele fica esperando. Não tinha peixe para vender, mas ninguém está sabendo. Simão Pedro desce do barco e vem ao encontro do mestre. Ele se arrasta na praia. Quando você trabalha e não tem resultado, você cansa 10 vezes mais. Então ele chega para Jesus e diz: Senhor, nunca tivemos uma pescaria tão ruim quanto a de hoje. Nunca. No fundo, ele queria dizer o seguinte: Senhor, nós esperávamos que com a sua presença a coisa ia melhorar. Mas o Senhor chegou, não pegou um peixe sequer. Simão olhava para ele sorrindo, e logo que está conversando ali, chegou todo mundo em torno dele, cada um tinha uma cobrança para Jesus. Que Deus é esse que veste a erva do campo e alimenta os pássaros e não tem um peixe para nós levar para casa? Cada um cobrava da sua maneira sem falar palavra nenhuma. E Jesus lia isso no rosto deles. Nós fazemos isso também ou não fazemos? Jesus não respondeu nada. Pediu passagem, subiu na barca de Simão Pedro, todo mundo acompanhou. Simão Pedro foi junto. Ele então, tomando posição no barco, posição mais elevada, ele iniciou uma das parábolas primeiras que ele nos contou. Eis que o semeador saiu a semear, e lançando a sua semente, algumas caíram na estrada e vieram os pássaros do céu e as comeram. Outras caíram na beira da estrada entre os pedregulhos e cresceram, mas o sol inclemente as matou, porque as pedras não deixaram criar raízes. Outras caíram entre os espinheiros, também cresceram, mas os espinheiros cresceram em torno delas, sufocaram e elas morreram. Mas houveram aquelas que caíram em terra boa e cresceram, dando 30, 60, 100 por um. Vingaram. Virando para Simão Pedro, que o acompanhava, ele querendo saber o desfecho da história, disse: Simão, sobre meu nome lança ali tuas redes. Simão, tomado de impacto, disse: mas Senhor, na melhor hora do dia fizemos sem pescar nada. Simão, sob meu nome. Jesus desce da barca, Simão sobe, se dirige ao lugar apontado por Jesus. E ele chega no lugar, começa a estender a rede dele. Bom, na cabeça dele, eu posso ir junto na barca. Se eu estou olhando a história, eu posso ir com ele, eu vejo a emoção dele. Primeiro ele vai realmente cansado, até mal-humorado, porque Jesus dizia, ele está cansado, quebrado, e Jesus não dá pé para ele. Mas ele disse que seguia ele, estou obedecendo. Quem sabe ele quer ver a lei da obediência, da perseverança, enfim, ele quer falar alguma coisa para ele quando chega lá. Ele joga a rede dele lá, ele puxa para fazer ele lançar de novo e voltar para lá. Quando ele puxa, ela está presa, não sobe, e pesada. Na cabeça deles, enganchou lá embaixo. O pessimista é assim, enganchou lá embaixo. E agora vou ter que entrar na água, desenganchar-se para não perder a rede, mas vou fazer isso assim melhor. Ficou de pé e puxou. Quando ele puxa um pouquinho mais, sobe um pouco a rede, ele vê os peixes, 280 peixes pulando dentro da rede dele. Acabou o cansaço do homem.
Ele pôs-se a gritar, pedindo os colegas para vir para ajudá-lo. 3 barcas vêm e começam a distribuir os peixes ali. Na volta deles, nós vamos na barca dele. As lágrimas correm no rosto do pescador. Ele rema cada vez mais forte e chega na barca, nem deixa a barca encostar na água, ele sai correndo pela areia e se joga aos pés de Jesus. Senhor, afaste de mim, eu sou um pecador. Jesus levanta ele do chão e diz: Simão, de hoje em diante será pescadores de almas. Logo no primeiro ano, após a crucificação de Jesus, nós vamos encontrar esse pescador lançando suas redes na casa do caminho em Jerusalém. E um dos peixes que ele pegou lá chamou-se Gesiel, que era o nosso Estevão, que mais tarde atraiu Paulo Tarso às hostes de Jesus. E quantos trabalhadores mais não apareceram ali? É o trabalho de Jesus se multiplicando, às vezes de maneira impensada por aqueles que o servem, que não desistem da tarefa para fazer. Esse é o verdadeiro espírito do apóstolo. Não importa o nível que eu esteja fazendo, porque Jesus foi bem claro para nós. Quem é no pequeno, quem faz no pequeno também faz no muito. Porque vocês pedem grandes tarefas se não faz as pequenas que lhes são confiadas? Ele nos, às vezes, dá pequenas tarefas para nós, para depois nos submeter outras tarefas maiores, porque não vamos perder tempo para tentar treinar alguém que não está disposto a fazer de boa vontade, como sendo ao Senhor e aos homens. Que o Senhor nos abençoe com a graça de Deus. É isso, começamos bem o ano, muita coisa a refletir, né? Já para pensarmos se estamos